Reforma tributária é o nosso assunto em destaque aqui do Informativo TVU, e para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui o Elber Tomás de Oliveira, economista. Boa noite, obrigado pela participação, Elber. Boa noite. Bom, para a gente começar, quando a gente pensou nesse assunto aqui para o Informativo, a gente queria explicar de uma forma mais simples o que é a reforma tributária e para que ela serve. Bom, a reforma tributária que a gente está vendo no Brasil, ela é uma reforma sobre o consumo, né? Certo. O Brasil, ele tinha 5 impostos sobre consumo, e aí, idealmente, a gente teria um só, né? Mas o que foi possível fazer foi ter 2. Então, a gente simplificou o sistema. A reforma tributária, ela tem diversas vantagens, né? Sim. Uma delas, por exemplo, é a gente passar a saber o quanto que a gente vai pagar. Uhum. Então, a gente tem visto as notícias, né, que a equipe econômica tem estimado que a gente vai pagar 27% de imposto. Isso a gente não sabe se... A ideia é manter o nível de imposto de arrecadação. Uhum. Mas hoje a gente não sabia, por exemplo, o quanto que a gente pagava de imposto em cada produto. Hoje é possível saber. A reforma tributária, ela vai ter um longo período de ajuste. Após ela entrar em implementação, né, ser implementada completamente, a gente vai saber. Então, assim, olha, o imposto é 27%. Hoje, se a gente compra um carro, você não tem certeza o quanto de imposto você pagou nele. Ou se você compra uma calça, você também não tem certeza. E aí, a transparência, a ideia é que vai aumentar a transparência. Uma outra grande vantagem é que os setores, no sistema anterior, cada setor tinha uma alíquota. Então, por exemplo, a gente viu aqui uma reportagem hoje de construção de prédios aqui em Uberlândia. Como que esse prédio tem que ser construído? Isso deveria ser uma decisão de engenharia civil, né, de construir da melhor forma possível. Hoje, antes dessa reforma, né, ainda até implementar, a gente sabe, por exemplo, que a decisão tributária, ela sempre entrava muito em questão para saber, por exemplo, se você vai construir um prédio com tijolo ou com blocos. O que, assim, gera uma disfuncionalidade no sistema econômico. Porque a gente tem que fazer as coisas da melhor forma possível e não da melhor forma tributária possível. Certo. E a reforma tributária, nesse caso, impacta todo brasileiro, né? Não é só o empresário, todo mundo é impactado quando essa reforma é mudada, né? Sim, essa reforma, ela vai impactar os municípios diretamente, né? Vai ter... Porque muda a forma que o imposto vai ser calculado, né? O imposto antes ele era calculado no destino, aí ele vai passar a ser calculado na origem, então a gente vai ter uma redistribuição de recursos dentro do país. Então, há municípios que são beneficiados hoje em dia com o sistema e vão ser prejudicados, né? Vai ter esse efeito redistributivo. Como já disse, aumenta a transparência para o consumidor. Então, numa eventual situação em que o Estado queira, o governo queira aumentar a tarifa, hoje vai ficar muito mais claro, olha, está aumentando a tarifa e você vai pagar tanto mais caro em cada produto. O que atualmente não fica claro. Às vezes você aumenta assim, vai aumentar a alíquota do PIS e do CONFINS. Não está claro quanto que isso impacta no produto que você comprou no mercado. Aí, com a reforma tributária, com esses 2 impostos, vai ficar bem claro, olha, a alíquota que você vai pagar no mercado vai passar de tanto para tanto. Então, há algo positivo nesse novo governo em relação à reforma? Podemos dizer isso? Não, a reforma tributária ela é um grande feito da democracia brasileira, das instituições brasileiras. Nós tínhamos uma estrutura tributária, né, que ela foi consolidada ainda em 65, né, em 1965. Depois ela foi tendo vários penduricalhos, né, várias pequenas reformas, e essa é a primeira reforma em regime democrático do Brasil. Ela é uma grande vitória, embora agora com a regulamentação a gente está tendo vários benefícios, né, para setores, né, que estão tirando a efetividade, toda a efetividade que a reforma tributária poderia ter. Mas ainda assim ela continua sendo uma reforma, a reforma fiscal, né, uma das reformas mais importantes que o Brasil presenciou. E é uma reforma complicada, porque você mesmo falou aí a data, né, o ano, é uma reforma tributária antiga, mas sempre tem essa conversa, né, que vai mudar, o que modifica, o que pode melhorar. É complicado ou não? Não, a reforma, ela foi complicada para conseguir aprovar ela, né? Essa é uma reforma que... O texto dessa reforma, ela já circula no Congresso há pelo menos uns 20 anos. Né? Sim. Então, ela é uma reforma que foi muito complicada de aprovar e os critérios dela são sempre muito complicados porque a reforma tributária, né, ela necessariamente envolve ganhos e perdas. Então, por exemplo, quando a gente está falando agora de cesta básica, né,
A ideia de se ter uma cesta básica, por exemplo, em vez de ter a proposta original, que era de cashback para famílias pobres, né? A pessoa vai lá, compra e aquilo volta na conta dela, né? Caso ela seja pobre. Ela foi, por exemplo, uma vitória do setor do agronegócio, né? Que vai passar a ser subsidiado através dessa cesta básica. Só que aí cada menor setor, né? Cada setor específico dentro do agronegócio quer colocar o seu produto dentro da isenção. Certo. Então sempre vai ser uma disputa muito intensa para saber o que vai ser tributado, quanto que vai ser tributado. E aí essa disputa ela é muito difícil mesmo. Ok. E nos outros países, como que é diferente do Brasil? A reforma tributária é algo que é espelhado ali? Tem uma referência ou não? Internacionalmente sempre é difícil fazer uma reforma fiscal, né? A reforma tributária. Mas o Brasil ele está chegando no que a maior parte dos países desenvolvidos já tinha, né? Que é ter esse imposto sobre valor adicionado, né? Que você tem no consumo você tem uma alíquota ou duas alíquotas, né? De gestão federal ou estadual, né? Sem ter impostos sobre consumo de gestão numa escala menor, né? No Brasil, no caso do município, e que você consegue recuperar todo por fora, né? Então não é um imposto que ele é embutido no preço, ele tem o preço e depois você paga o imposto em cima disso, né? Quem já fez compras online, por exemplo, em sites estrangeiros, vê lá, né? Tem o preço e depois tem o valor do imposto, que não é no caso do Brasil, né? O Brasil você tem o preço, né? Agora a gente vai passar, né? Ter o preço do produto e o imposto desse produto. Era um ponto que eu ia até te perguntar. A gente está em discussão nessa questão de compras online, né? Vai mudar alguma coisa na reforma? Bom, a reforma tributária em si, ela não estava se preocupando exatamente com a questão da tarifação das importações. Né? A tarifação da importação ela foi uma outra questão, mas que também mostra essa questão da dificuldade de você ter mudanças tributárias. Né? Certo. E quando a gente fala de imposto, o Brasil é um país que cobra muito impostos? O Brasil ele é um país que cobra bastante imposto sobre consumo e muito menos imposto sobre renda. Esse é um padrão de países em desenvolvimento, né? O padrão dos países mais ricos, ele é mais renda, menos consumo. Cobrar muito ou pouco imposto é uma questão que não tem norma, né? A gente sempre tem que ver o que esse imposto está sendo feito. Pode-se entender que o Estado brasileiro consegue produzir efeitos positivos com esse imposto, ou pode-se entender que poderia produzir efeitos mais positivos. E quais são as principais, os desafios para a implementação dessa reforma? Bom, os desafios é conseguir formar os consensos, né? Formar consenso no Congresso. A gente tem acompanhado, né? A cada ponto, né, que vai à discussão, você tem diferentes interesses, muitos interesses, e a formação desse consenso ele tem mostrado que vai exigir um grande período de transição e várias concessões, o que pode diminuir, né, como falei antes, o potencial efeito dessa reforma na economia e na vida das pessoas. E a reforma, ela influencia no mercado internacional? Bom, a reforma tributária no Brasil, ela pode influenciar a capacidade das empresas brasileiras conseguir exportar. E também a capacidade do Brasil atrair investidores. Né? Uma grande questão no Brasil, por exemplo, era o custo tributário, né? O custo que as empresas tinham para conseguir declarar os seus impostos. Certo. Muitas vezes a questão nem era o quanto que se pagava de imposto, né? Mas a dificuldade de conseguir organizar isso, né, para pagar. Então, isso vai ficar mais simplificado. E isso está incluso também para pequenas e médias empresas ou não? Sim, as pequenas e médias empresas, né, foi mantido o Simples, né, o Simples Nacional, que já era mais fácil. Ou se a gente pensar o microempreendedor individual, não teve diferenças significativas. Para pequenas e médias empresas, né, a lei específica deles já tinha tornado mais simples, né, esse processo. Certo. Welber, e se as pessoas que estão assistindo a gente quiser saber mais informações da reforma tributária, quer entender melhor como que funciona, tem algum site, algum meio de comunicação para as pessoas se informarem melhor? Olha, não conheço um meio de comunicação que esteja consolidando isso, né?
Eu acompanho as discussões da reforma tributária, principalmente pelos sites oficiais. Então, né? nesse caso, está precário, então, essa informação, né? Eu acredito que tem muitas pessoas produzindo conteúdo sobre isso, né? Muitos especialistas, mas sempre lembrar, né? Não vou sugerir nenhum, porque assim, todos estão assim, defendendo eventualmente um ponto, né? E aí a pessoa tem que Isso é de opinião, buscar, né? É uma questão de opinião. A reforma tributária, ela tem muita opinião embutida nela, né? Eu discuti aqui os pontos que acredito que não sejam de opinião. São pontos assim, bastante técnicos. Mas assim, o que deve ser tributado e o que não deve, isso aí sempre vai ser uma questão de... Acaba que vira uma polêmica também, né? Vira polêmicas, né? Por exemplo, o imposto seletivo. Deve existir um imposto seletivo? Deve se punir a pessoa que fuma, a pessoa que bebe ou não? Essa é uma questão de opiniões. De opinião. Tá certo. A gente recebeu aqui no Informativo TVU o Elber Tomás de Oliveira, que é economista. Muito obrigado pelas informações e pela participação aqui no nosso estúdio. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, viu?